Boa noite, amigos. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso momento de estudo e oração. Estamos aqui mais uma vez reunidos em nome de Jesus. Estamos aqui mais uma vez com a nossa disposição para somar as nossas energias positivas, as nossas orações, para que essas salutares energias possam envolver todos nós, envolver a todos aqueles que nós amamos, todos aqueles que estão neste momento conectados conosco. Queremos assim agradecer a oportunidade de finalizarmos mais esse dia, finalizarmos essa semana, nessa sexta-feira, com muita gratidão. Gratidão por termos vencido inúmeras dificuldades, por termos aprendido inúmeras lições. E assim, nós vamos conduzindo este momento sob a proteção de Jesus. Que o nosso querido Mestre nos ampare, nos ilumine, nos abençoe, proteja os nossos lares, abençoe, cuide dos nossos familiares, dos nossos amigos, encarnados ou desencarnados. Que nós possamos sair deste momento com as nossas energias refeitas, com o nosso equilíbrio físico e espiritual, certos desse amparo que temos conosco. Então, vamos dar início ao nosso estudo e oração de hoje. Eu quero agradecer as mensagens carinhosas no chat ao vivo e quero agradecer a todos aqueles que participam, mas que não colocam suas mensagens. Boa noite, Antônio. Boa noite, Fernanda. Boa noite, Solange, Bartira, André Drummond. Sejam todos muito bem-vindos. Muito obrigada pelas mensagens. Obrigada. Boa noite, Paulo. Que todos vocês sejam muito protegidos e amparados por Deus, todos nós, né? E todos aqueles também que não colocam seus nomes, mas que estão aqui conosco. Bom, hoje eu trouxe uma mensagem para a gente ler, estudar um pouquinho, do livro Florações Evangélicas, psicografia de Divaldo Franco, autoria espiritual de Joana de Ângeles, e o título do capítulo é Bom Ânimo. Boa noite, David, seja bem-vindo. E todos que entrarem a partir desse momento. Tá certo? Bom, então eu vou fazer a leitura desse texto de Joana de Ângeles. Eu queria que vocês escutassem, assim, não apenas com o nosso ouvido físico, mas com o coração de cada um. Essa mensagem me trouxe um alento porque ela parece uma poesia em forma de lição, sabe? Então, aliás, uma lição em forma de poesia. Então, eu achei a mensagem belíssima e eu vou pedir licença para ler. Hoje, experimentas a maior soma de aflições. Observaste o grande número de sofredores. Mães desnutridas, apertando contra o seio, sem vitalidade, os filhos, misérrimos, desfalecidos, quase mortos. Observastes mutilados que exibiam as deformidades, a indiferença dos passantes na via pública. Aleijões que se ultrajavam a si mesmos, ante o desprezo a que se entregavam nos pontos de mendicância em que se demoram. Alcoólatras contumazes, promovendo desordens lamentáveis. Enfermos de vária classificação, desfilando as misérias visíveis no festival de dor. Jovens perturbados pela revolução dos novos conceitos e vigentes padrões éticos. Órfãos. Pareceu-te mais tristonha a paisagem humana e consideras mentalmente os dramas íntimos que vergastam o homem na atual conjuntura social, moral e evolutiva do planeta. Examinas as próprias dificuldades e um crepúsculo de sombras
lentamente envolve o sol das tuas lágrimas e esperanças. Não te desalentes, porém. Eu vou dar uma pausa no texto. Essa primeira parte desse texto, Joana de Ângeles, ela fala da nossa consciência, de todos nós termos a nossa maior soma de aflições nessa etapa da nossa vida, né? Nessa etapa do desenvolvimento, da evolução deste planeta que habitamos. E Joana descreve todos os sofrimentos físicos, morais, sociais, como sendo pequenas sombras que vão se somando às outras e que essas sombras muitas vezes nos deixam desesperançosos, sem esperança, sem uma visualização de futuro. E parece que nós estamos olhando para um monte de pessoas totalmente abandonadas, sofredoras, sendo injustiçadas. Quando nós olhamos sob essa ótica, nós ficamos desalentados. Mas Joana fala: não te desalentes, porém. Por que será que ela nos pede isso? Porque ela vai trazer aqui um bálsamo para nós, para que a gente possa identificar o porquê não podemos ficar desalentado, mesmo diante desse cenário de tanta dor, tanto sofrimento, tanta miséria material, tanta miséria espiritual dessas pessoas que estão habitando o orbe terrestre hoje, de todos nós, né? E ela continua: o corpo físico é oportunidade iluminada, mesmo para aqueles que te parecem esquecidos e que supões descendo os degraus da infelicidade na direção do próprio aniquilamento. Nascer e morrer são acidentes biológicos sob o comando de sábias leis que transcendem a nossa compreensão comum. Há, no entanto, acompanhando todos os caminhantes à forma carnal, amorosos benfeitores interessados no progresso e na libertação deles. Como não os vemos, os nossos olhos se enganam na apreciação. Não os ouvindo, a acústica somente registra os lamentos daqueles que estão em sofrimento. Não os sentindo, as nossas pequenas percepções que dispomos não anotam quais asas de caridade envolvê-los e sustentá-los. Então, aqui, Joana de Ângeles já nos traz um primeiro lembrete. Nós nunca estamos abandonados, nunca estamos sozinhos. E ela fala uma coisa muito interessante, que a gente fica agoniado com aqueles que parecem esquecidos, mas que não estão esquecidos. E a gente imagina que essas pessoas que estão passando por essas provas tão difíceis estão se aniquilando. E ela nos lembra que, com o nosso olho limitado do nosso corpo físico, porque a gente não enxerga as ondas de rádio, de TV, de internet, a gente não enxerga o oxigênio que a gente respira, e nós não enxergamos os amigos espirituais, as falanges que nos acompanham, o nosso anjo da guarda. Então, com a nossa visão um pouco precária, nós enxergamos só o sofrimento. E diante da nossa fé, que às vezes é um pouco frágil, nós nos esquecemos que Deus envia o amparo para cada um de seus filhos e nunca dá um peso maior do que a capacidade dele de lidar, né? E que nada que parece é castigo, mas tudo é um aprendizado, é um momento que o outro precisa vivenciar. É aquele momento de quem tem uma ferida que precisa, às vezes, de sofrer a dor, né? Que vem daquela limpeza, que tira todo aquele pus para a carne não apodrecer.
Então, às vezes, o momento de vida que a gente olha tantas dificuldades é o momento que nós estamos livrando o pus da nossa alma, de egoísmos, de violência, de erros dessa e de outras vidas. E aí, Joana fala que nós a gente não vê, não sente, não ouve. Então a gente só anota o lado do sofrimento, mas não anota o lado da caridade. Então, é muito interessante. Ela falou que o corpo é uma oportunidade iluminada, ou seja, é aqui na nossa terra, como encarnados, que nós vamos realizar inúmeros aprendizados. Então, a gente tem que prestar atenção para não estragar essa oportunidade com lamentos em vãos, com preguiça, com procrastinação, de agir no bem e de abraçar verdadeiramente Jesus como mestre, como guia. Vamos seguir aqui. Perdido em meandros, o rio silencioso e perseverante se destina ao mar. Agita e submissa, nas mãos do oleiro, argila alcança o vaso precioso. Sofrido, os espíritos nas malhas da lei redentora atinge a paz. Olha que bonito. Então o rio, ele contorna obstáculos, mas ele não se perde, porque o destino de todo o rio é chegar no mar. Vão se unindo e sempre o destino é o quê? O mar. E aí ele não desiste. E o que parece aquelas voltas, que é uma perda de tempo, é apenas um jeito de ultrapassar, contornar os obstáculos para chegar ao seu objetivo, ao mar, para ser grande, né? Depois ela dá o exemplo da argila. Vocês já viram? Todo mundo lembra, né, do filme Ghost, que tem aquela máquina, né? Ou quando a gente faz manualmente, que a argila, ela nas mãos de quem realmente, né, do artesão, ela fica submissa, porque ele dá à argila a forma que ele deseja. Quando a gente coloca naquela maquininha que roda, a gente faz o contorno do vaso que a gente deseja. As mãos experientes do artista dão forma à argila que parece um monte de barro e se transforma em arte. E ela fala também do espírito. Nós somos espíritos que por ora ocupamos um corpo na carne. Então, os espíritos, vivenciando as leis divinas enquanto encarnados, nós temos a maior oportunidade de atingir a nossa paz interior. Por quê? Porque todos nós temos débitos e nós precisamos reparar nossos débitos. Além de reparar nossos débitos, nós precisamos de aprender coisas novas. E nós precisamos de construir felicidades, porque a gente não veio aqui para sofrer. Mas muitas vezes nós escolhemos caminhos de sofrimento, porque somos teimosos, né? E quando temos reparações através de provas e expiações difíceis, temos que lembrar que isso vai passar, né? Continuando. Ante a sombra espessa da noite, não esqueças o sol fulgurante mais além. E aspirando o sutil aroma de preciosa flor, não esqueças a lama que lhe sustenta as raízes. Viver no corpo é também resgatar. Olha que coisa bonita, né? Então, é isso. É necessário a sombra para a gente enxergar o quão a luz do sol é maravilhosa, o quão é maravilhoso o nascer do sol depois da noite escura, né? E quando a gente está diante de uma flor limpa, maravilhosa, linda, perfumada, colorida, quem é que dá sustentação àquela roseira, né? Aquele pé daquela flor. É a lama, é a terra com a água
oxigênio, sol, né? Então a gente não pode se esquecer que às vezes a nossa sustentação, porque uma flor sem a terra, ela tem os dias contados muito mais rápidos do que quando ela tem essa sustentação, a gente sabe disso. E mesmo quando a gente corta o galinho de uma flor e coloca ela em corte, o que a gente faz? Coloca água para dar sustentação, né? Então, viver no corpo é também resgatar. Não é só momentos felizes, alegres e tudo mais. Tem os nossos momentos de resgate. O espírito eterno, evoluindo nas etapas sucessivas da vestimenta carnal, se despe e se reveste dos tecidos orgânicos para aprender e sublimar. As muitas encarnações nossas, cada uma tem um aprendizado, mas todas as nossas encarnações, elas fazem parte de um projeto de aprendizado, de iluminação, de progresso, de evolução. Em uma jornada, prepara o sentimento. Outra encarnação aprimora o coração e outra aperfeiçoa a inteligência. Nascer ou renascer simplesmente não basta. O trabalho interrompido prosseguirá, ou agora nessa vida, ou depois em outra vida. Não cultives, portanto, o pessimismo, nem te abatam as dores. Nós não podemos nos sentir pequenos, porque talvez não conseguimos realizar os nossos projetos todos. Não. Nós precisamos de saber que nós temos a eternidade para continuar todos esses planos e projetos que às vezes a gente não conseguir fazer agora. Nós precisamos de saber que se hoje está difícil para a gente, estaria muito mais difícil na época das cavernas que nós vivemos. Pense em uma pandemia sem o recurso da internet, do computador e tudo mais. Ia ser muito mais complicado, né? Pense em quanto que era complicada a varíola antes de ter a vacina, né? E séculos passados. Então, nós estamos cada vez mais aprendendo e cada vez mais a nossa vida material vai nos dando condições, né, da gente progredir a nossa inteligência. E os nossos aprendizados espirituais, através dos ensinamentos de Jesus, através das leis divinas, vão nos auxiliar na nossa seara evolutiva. Aí, Joana, fala uma frase muito importante. Cada um de nós se encontra no lugar certo, à hora própria e nas circunstâncias que lhe são melhores para a evolução. Não há acaso, não existe ocorrência ocasional ou improvisada na lei divina. Cada um nasce no lar que precisa, cada um tem as condições necessárias para seguir a sua estrada evolutiva. Se eu faço bom ou mau uso dos dons materiais, espirituais que Deus nos dá para viver, aí já é outra coisa. Quantas pessoas muito inteligentes destroem o cérebro viciados no crack? Quantas pessoas saudáveis destroem seus pulmões? Né? Quantas pessoas que são inteligentes se arriscam numa velocidade a 300 por hora e, de repente, complica a sua vida e fica vegetando. Então, assim, a gente sabe que não é todo o caso que é assim, né, de livre e espontânea vontade. Talvez nós temos que passar por essas provas, não me entendam mal. Mas, muitas vezes, somos nós que destruímos aqueles dons, sabe? A gente vê famílias, de repente, que a pessoa recebe heranças e heranças e gasta tudo com coisas que levam à derrocata moral, espiritual e material da família, né? Então, se é o nosso livre-arbítrio, nós devemos escolher sempre aproveitar ao máximo tudo o pouco que temos.
Então, se nós temos um salário pequeno, aproveitemos ao máximo esse salário para comprar o essencial do essencial. Se nós temos uma viagem curta, vamos aproveitar os poucos dias dessa viagem para conhecermos e aproveitarmos aquele lugar diferente que vamos, né? Se eu tenho uma pessoa que está com uma doença terminal, vou aproveitar esse momento de estar ao lado dessa pessoa, sem desejar segurá-la por egoísmo, mas dando livre-arbítrio. Digamos que seja meu pai. Pai, fique tranquilo, você nos ensinou muita coisa boa. Pode partir em paz. Vai ficar saudade? Sim. Mas nós não mais, acreditando em Jesus e nas leis divinas, não nos cabe mais o desespero, né? Nos cabe a tristeza, sim. A saudade, sim. O desespero, não. E Joana dá uns exemplos aqui agora, né? Da época de Jesus, de curas de Jesus. Primeiro ela fala: quando retornou curado para agradecer a Jesus da morféia de que fora libertado da doença, né? O samaritano que formava o grupo dos 10 leprosos, conforme a narração evangélica, fez um precioso legado, o do reconhecimento. Então, na própria história de Jesus, esse samaritano que se curou e voltou para agradecer Jesus, com esse reconhecimento, né, ele nos ensina o valor da gratidão. Quando o centurião, que era o soldado romano, afirmou a Jesus que uma simples ordem sua faria curado o servo dele que estava doente, ofertou-nos uma sublime herança, a fé sem limites. Aquele homem que não era cristão, que era um soldado romano, ele diante do seu funcionário doente, morre ou não morre, ele foi e pediu a Jesus que o curasse. E acreditou firmemente em Jesus, que curou. Né? Então, quando a mulher hemorroíça, aquela que sangrava há mais de 20 anos, vencendo todos os obstáculos, tocou a veste do Rabi, deixou-nos precioso ensino, a coragem da confiança. Toda mulher na época de Jesus, quando estava menstruada, sangrando no pós-parto, não podia encostar em ninguém, estar com ninguém. Ela ficava isolada. Então, ela, para não querer contaminar Jesus e acreditar que ela podia prejudicá-lo, pegou na barra da veste dele, nas costas, acreditando confiante, com aquela coragem, que ele iria curá-la. Jesus estava caminhando olha para trás e fala: quem me tocou? Ele sentiu o toque da confiança, da esperança, do pedido daquela mulher. Então, essas lições daqueles que estiveram com Jesus nos mostram a importância da nossa fé, a importância da nossa coragem, a importância da nossa gratidão no nosso dia a dia. Isso nos ajuda a termos o bom ânimo, a não entrarmos pelos caminhos da reclamação, pelos caminhos da vitimização, pelos caminhos de um excessivo valor ao material e não ao espiritual, de uma vitimização onde eu acho que eu sou o maior sofredor do mundo, na minha família, no meu trabalho, onde eu vivo, da vida, e não somos assim. Então, se nós temos muitas lutas a vencer, nós precisamos nos fortalecer mais do que qualquer outro. Aí que nós temos que orar, aí que nós temos que ter fé, aí que nós precisamos nos munir de coragem, de confiança e de esperança. Aquele que não tem lutas pela frente, sabe?
Se já lutou antes e venceu, ele está numa posição mais tranquila do que a gente, que ainda está na labuta, não é mesmo? E finalizando, Joana fala o seguinte: identificado ao Espírito de Cristo, não te deixes consumir pelo desespero ou pela melancolia, sob revolta injustificada ou indiferença cruel. Olha que coisa maravilhosa essa frase. Se nós nos identificamos com o Espírito do Cristo, se nós nos dizemos cristãos, se acreditamos que Jesus foi o maior, o melhor, o mais perfeito Espírito que teve aqui na Terra, não nos deixemos consumir nem pelo desespero de achar que a gente não vai dar conta, nem pela melancolia de achar que a gente não merece, que está complicado, e nem uma revolta com a vida que a gente precisa ter. Persevera, ou seja, insista. Insista no exame da verdade. Insiste no seu ideal de libertação interior, ajudando e prosseguindo sempre. Porque se hoje a angústia e o sofrimento te fazem sofrer, através do resgate, que você não pode transferir para amanhã, mas tem que vivenciar hoje, depois dessa angústia, desse sofrimento, o sol da felicidade, em maravilhoso amanhecer, surgirá, trazendo a paz eterna. Então, se estamos na noite das nossas vidas, acreditemos no amanhecer de um novo dia, de um novo momento, amanhecer de uma nova era. Vamos cuidando para que nós possamos nos transformar cada vez mais em cristãos, trabalhadores, laboriosos, cheios de fé no coração, de bondade, de empatia e da certeza de que tudo passa. Por isso, devemos manter o bom ânimo, principalmente diante das maiores provações que precisamos passar nessa nossa estrada evolutiva. Vamos refletir muito sobre essa lição, né? É uma lição maravilhosa. Depois vocês entram no YouTube, tem a lição, podem ler novamente se quiserem, né? E é isso. Era o recado de hoje. Vamos fazer a nossa prece. Jesus querido, obrigada por sua vinda a este mundo. Obrigada pelos ensinamentos, por todo o auxílio que se faz presente através do nosso anjo da guarda, dos nossos amigos de jornada, através dos nossos familiares que somam as nossas energias bondosas, as nossas energias amorosas nos fortalecendo. Dai-nos a paciência, dai-nos a humildade, dai-nos a fé, a esperança, para que possamos alçar cada vez mais o nosso olhar para novos horizontes iluminados. Que nós nos lembremos que nunca estamos sós, que os nossos anjos da guarda, os nossos espíritos protetores, os nossos mentores, possam continuar nos auxiliando, nos amparando, protegendo, sob as bênçãos de Deus Pai, hoje e sempre. Obrigada, Pai querido, pela vida, por este dia, por este mundo terra, por essa casa maravilhosa, esse nosso lar terra. Obrigada, Pai querido, pelo instante de estudo e oração que nos aquece a alma e nos coloca em sintonia com tantas pessoas maravilhosas. Assim nós te rogamos, abençoe o nosso dia, a nossa semana, a nossa vida, hoje e sempre. Que assim seja. Pois bem, amigos, finalizamos o nosso estudo de oração hoje. Obrigada pela presença de todos vocês. Um forte abraço.
Continuamos aqui, segunda-feira, às 20 horas, temos um novo estudo e oração. Eu peço que vocês, se gostarem do estudo, compartilhem esse vídeo de YouTube e se inscrevam no nosso canal para que a gente possa ir formando essa família Estudo Oração, para que a gente possa sempre estar juntos, doando o nosso melhor. Uma boa noite, fiquemos com Deus e que Ele nos ampare, nos abençoe, nos ilumine sempre. Até segunda, se Deus quiser. E como eu brinco, Ele há de querer. Boa noite a todos.